Espera aí só um minutinho. Vou ligar aqui os slides. Então, o que acontecia nos anos 90, os anos 2000, né? A psiquiatria ela era vista como a loucura, genialidade, a transgressão das regras. Então, você via o Hannibal, você via o Estranho no Ninho transgredindo a regra ali com Michael Nicholson, Rodrigo Santoro no Bicho de Sete Cabeças, naquela prisão, né, que ele não tinha como sair, que ele sofria ali castigos por conta de comportamentos que ele tinha. Então, a psiquiatria, e ela de fato, até os anos 50, era muito mal utilizado os recursos que haviam. O eletrochoque, que como era chamado antigamente, e hoje é chamado de eletroconvulsoterapia, ele era utilizado mesmo como castigo, como forma de controlar os pacientes. Isso acabou reverberando, sim, em filmes, em séries, mas quando que isso começou a mudar um pouco mais? Principalmente, com as redes sociais, né. A gente vai perceber que a partir dos anos 2010 ali, com o início do Facebook, Instagram e o TikTok mais recentemente, a gente percebe uma acessibilidade dos conteúdos muito maior. Então você percebe, pelo contrário, agora em vez de você ter muitos tabus, você começa a perceber que, o excesso de informações começa a tomar conta. E, infelizmente, a pobreza também de profundidade dos temas. Muita gente falando sobre saúde mental, mas não necessariamente com a qualificação para isso, né? Então, a gente está vivendo um oposto, com excesso de informação e a gente não sabe aonde pesquisar, a gente não sabe aonde procurar. Outro ponto que a gente vê na psiquiatria hoje é a saída um pouco dos transtornos mentais na procura do psiquiatra e a procura do enhancement, daquele desenvolvimento pessoal ao extremo. Eu quero tomar as medicações X para ter a estimulação Y para conseguir performar Z. Isso a gente sabe que a capacidade cerebral, ela tem o seu limite e não adianta a gente querer ficar extrapolando, achar que vai conseguir, dar conta de toda a demanda que aparece. A gente está vivendo o século XXI dos excessos. A gente está precisando agora, mais do que nunca, aprender a filtrar as informações que a gente recebe. Então, voltando um pouco, né, antes de eu passar para vocês, algumas informações para quem está iniciando uma pós em psiquiatria infantil, ou até o próprio clínico, eu vou passar algumas dicas que você pode também aproveitar disso. Bom, a psiquiatria ontem. Bom, a gente pode voltar lá na época de Hipócrates, e é interessante porque ele tratava os sintomas, as características da pessoa, baseado na teoria dos 4 humores. Então, cada pessoa poderia ter mais um dos humores, o humor vem de líquido, então ela teriam líquidos no corpo, ou humor, ou a bilis negra, que indicaria que a pessoa era mais ansiosa, mais inquieta, a bilis amarela, a bilis, o fleuma e a bilis de sangue. E cada uma dessas características teria aspectos que fariam a pessoa ser um pouco mais triste, um pouco mais enraivecida, um pouco mais explosiva. E é interessante porque aqui no slide que eu apresento para vocês, essa teoria dos 4 humores de Hipócrates, apesar de ser de 400 anos antes de Cristo, você ainda tem pessoas que seguem com esse tipo de raciocínio, né. A psiquiatria, depois do período grego, desses estudos com a bilis e tudo mais, a gente passa por um grande momento de fechamento de raciocínio. Então, durante toda a Idade Média, a psiquiatria não era mais vista como uma área do pensamento ou uma área, da ciência, que ela seria vista a partir do Renascimento, mas ela era vista como pecado, né. Então pessoas doentes eram pessoas pecadoras, eram pessoas que, de alguma forma, Deus teria mandado aquele castigo e ela teria que seguir e obedecer aquilo.
misturando a religião, misturando com a falta de instrumentos, medicações que haviam na Idade Média, essas pessoas elas eram sempre afastadas da população, elas eram jogadas ali para campos sempre distantes. Tem essa imagem aqui de Bosch, que é a nau dos loucos, que era uma nau, um navio, um barco, uma embarcação gigante, onde eles colocavam as pessoas que eles viam como doentes, né? Nessa época, muito diferente do que a gente vê hoje, homossexuais, transexuais, ladrões, eram todos colocados no mesmo balde. E a gente vai avançando, né? E o que a gente chega aqui no início, no final dos anos do século XX, ainda uma psiquiatria muito atrasada em comparação às outras especialidades. Se a gente comparar ela com as outras especialidades, a psiquiatria é um bebê. Então você vê ali a lobotomia sendo prêmio Nobel, né, com o Egas Muniz nos anos 50, porque era a única forma que eles tinham de conseguir controlar o comportamento daquelas pessoas que estavam em surto, né? E a gente sabe muito bem que esse tipo de procedimento gera uma série de efeitos colaterais, neurológicos, psiquiátricos, muito bem retratados em filmes, inclusive. O que a gente via também até os anos 60 no Brasil foi o Holocausto brasileiro, em Barbacena, em Minas Gerais. E quando que essa coisa começa a melhorar? Né? Quando que a gente começa a ter um movimento um pouco diferente para os consultórios e não mais para os hospitais psiquiátricos? Eu vou falar que são dois elementos. Primeiro movimento que ajudou nessa definição foi a chegada, a entrada do Freud com a psicanálise no campo, com uma tentativa de demonstrar como a psicanálise poderia ser uma ciência e poderia ser aplicada com diversos profissionais. O Freud traz alguns elementos muito importantes do campo da psicanálise, como o inconsciente, as instâncias de id, ego, superego, o setting terapêutico, então, a cura pela fala, como você poderia começar a falar sobre um sintoma que você tem e aquilo ajuda a aliviar a tensão que você sente. Isso era muito novo, isso não existia um entendimento, uma compreensão de que você falar poderia aliviar o seu sofrimento. Então, o Freud ele faz esse movimento para os consultórios, tira um pouco dessa inabilidade das pessoas de conseguirem voltar a ter uma vida normal, e ele pega muita gente, que ele chamava de os neuróticos, que trabalhavam, que tinham a sua vida normalmente, mas carregavam algum tipo de sintoma, algum tipo de angústia que ele poderia ali trazer também para os consultórios. E aí você vê uma migração dos chamados alienistas na época, para os centros dos Estados Unidos. Então, você vê aqui, em 1917, tinham 8% de psiquiatras nos centros urbanos, nos anos 60, isso já pulava para 66%. E eu posso afirmar para vocês que hoje, atualmente, esse número deve chegar a 95%, 98% dos psiquiatras estão nos centros urbanos, nos consultórios. E o segundo fator importante que a psiquiatria talvez começou a ter uma caminhada melhor, uma caminhada mais interessante, foi com o lançamento, com a descoberta de algumas medicações. A primeira foi a clorpromazina, nos anos 50, sem querer, era usado como antialérgico numa cirurgia, foi um cirurgião, o Laboritz, que conseguiu descobrir essa substância, e depois de alguns anos, o Tofranil apareceu como uma marca, a clomipramina, a nortriptilina, apareceu para dar sintomas um pouco melhores no quadro depressivo. Então, ok, tínhamos a clorpromazina, que é um antipsicótico, tínhamos o Tofranil, que era um antidepressivo, tínhamos o lítio, que começava a aparecer como estabilizador de humor.
E aí sim, você percebia que apesar dos efeitos colaterais, essas pessoas conseguiam ir de alta, essas pessoas conseguiam retomar as suas vidas. Ok. E na psiquiatria, né? Como a gente conhece hoje o DSM-5, o que que a gente pode dizer em relação a isso? Como que ele surgiu? Né? É interessante a forma com que o DSM surgiu, porque não foi sem querer, não foi para a gente conseguir algum tipo de benefício, como a gente vê hoje, muito intrincado ali o direito e a psiquiatria na hora de benefícios, na hora de aposentadorias e tudo mais. Na verdade, o DSM ele começou a partir da Segunda Guerra Mundial, onde você precisava fazer uma seleção de pessoas que tinham realmente condições de entrar na guerra ou não. Eles perceberam que os ajuntamentos militares categorizavam as pessoas do jeito que eles queriam. E tinha lugares dos Estados Unidos que você tinha 80% de pessoas incapacitadas para ir para a guerra, enquanto outros você tinha 90% de capacitados para a guerra. Alguns lugares colocavam os negros como incapazes de ir para a guerra. Então, o DSM, ele é inspirado nesse primeiro manual que ajudou as pessoas, ajudou as pessoas que faziam a triagem para a guerra ali, colaborou para isso. E aí, a partir dos anos 50, o primeiro DSM surge, um DSM recheado de conceitos psicanalíticos, que ao longo dos anos isso foi se perdendo. O DSM atual é muito mais parecido com o DSM-3 dos anos 80, e um aspecto importante que apareceu nesse DSM, que foi nesse momento dos anos 80 do DSM-3, é a gente começar a enxergar o transtorno psiquiátrico como um sofrimento subjetivo com uma certa duração de tempo. Então, a gente vê a tristeza. Até que ponto a tristeza vira depressão? Quando a gente considera depressão? Isso é um construto médico. A gente vai dizer que a tristeza, a partir de algumas semanas, 15 dias, um mês, associada a outros fatores, como falta de apetite, falta de sono, excesso de sono, falta de energia, você encaixa com um diagnóstico de depressão. Então, existe um sofrimento e existe um tempo mínimo para esse sofrimento para ser considerado transtorno, né? Então, esse é o recorte que o DSM faz para tratar das doenças psiquiátricas. Mas é claro, a gente tem que lembrar de que o paciente ele é muito mais complexo do que o código de doenças que a gente utiliza no nosso dia a dia. Muito bem. E no século XXI, então, o que que a gente tem de novidades, de evolução? Eu trouxe aqui para vocês algumas informações interessantes do que a gente percebe na psiquiatria. São os avanços na neuroimagem, né, as ressonâncias magnéticas funcionais, o teste farmacogenético, que vai conseguir avaliar a sua capacidade de metabolizar as medicações, qual que é mais provável que você tenha efeitos colaterais ou não, estimulação magnética transcraniana e também eletroconvulsoterapia para casos de depressão grave, a ketamina, o canabidiol, testes em universidades estão feitos com MDMA para transtornos relacionados ao estresse, por exemplo, né? A dificuldade maior nesse momento com relação a essas ferramentas aí é que ainda nesse momento ainda são um pouco acessíveis. E para formação então do psiquiatra, o que que a gente precisa? Bom, basicamente a gente tem dois pilares fundamentais ao longo da formação do psiquiatra, na residência e na pós-graduação que você precisa focar. Um primeiro ponto é você ser um bom psicopatólogo, você entender de psicopatologia. Quanto mais casos você olhar, perceber, estudar, quanto mais vivência você tiver, melhor você vai ser, melhor psiquiatra você vai ser. E o segundo ponto é a psicofarmacologia,
que é a nossa aliada aí desde os anos 50 e que possibilita que a gente trate muitas pessoas, trate muito mais do que antigamente era possível. Dentro da psicopatologia, então, como é que a gente separa, divide? Basicamente, existem dois tipos de psicopatologia. A primeira é a psicopatologia explicativa. Você tem a psicologia, você tem a psicanálise. Ela faz o quê? Uma interpretação daquilo que está sendo dito pelo paciente. Um segundo tipo de psicopatologia é a psicopatologia descritiva. É a psicopatologia fenomenológica. Essa sim, ela vai olhar para tudo aquilo que o paciente está falando. Então, eu não vou dizer que o paciente está com alucinações auditivas porque o pai dele provavelmente provocou alguma coisa nele na infância, há não sei quantos anos atrás. Não. Ele está vendo uma imagem de um senhor de barba branca que fala para ele que ele precisa saltar da rodovia. Então, essa é a descrição, essa é a psicopatologia descritiva. As interpretações que a gente vai fazer desse exemplo caem no campo da psicologia. Nada impede que você seja um psiquiatra que estude psicologia, mas a gente se limita ao campo da psicopatologia descritiva. Agora aqui eu vou começar a passar para vocês algumas dicas de quem vai começar a fazer a pós, de quem está interessado nesse campo. Eu tenho algumas informações para passar para vocês que foram passadas para mim quando eu comecei a residência, e eu acho que vale a pena vocês saberem também. A primeira delas é que você, quando está ali frente a frente com um paciente, e o paciente começa a relatar o que ele está sentindo, eu sinto ansiedade, eu sinto vontade de comer, eu sinto vontade de beber. A gente tem que lembrar que o paciente não é os sintomas dele. O paciente, ele é como ele vive os sintomas. Então, eu posso sentir uma tristeza, mas não necessariamente sofrer com essa tristeza. Eu posso viver uma vida muito boa materialmente, mas eu posso sofrer com a forma que eu vejo as coisas, de um aspecto mais negativo, de um aspecto mais persecutório. Como que eu convivo com os sintomas? Isso vocês podem usar, inclusive, para vocês mesmos. Como vocês vivem aquilo que vocês sentem? Vocês centralizam esses sintomas na vida de vocês e não conseguem fazer mais nada? Vocês não olham para ele e vão trabalhar, ficam até o final do dia sem olhar para isso? Qual que é a forma que vocês vivem com esses sintomas? Por isso que não dá para a gente chegar e dizer que a psiquiatria é o DSM. A gente vai mais a fundo. Quando chega um paciente, é importante vocês lembrarem e saberem que o paciente ele se preparou para estar ali. E quando a gente está na psiquiatria, a profundidade com que o encontro pode se dar é muito maior. É um momento que você tem que o paciente ele pode se sentir íntimo e falar intimidades para ele, dele para você. Então, esse é um momento muito cuidadoso que a gente tem que ter, de saber que aquele paciente está falando de coisas que talvez ele não tenha falado para ninguém da família dele, mas está falando para você, que é um desconhecido. Então, é interessante esse papel que o médico ocupa e que o médico psiquiatra ocupa dentro de um consultório. Então, lembre, né, aquilo é um momento íntimo seu com o paciente. E que ali vai sair temas que muitas vezes ele não vai tocar nunca mais no assunto, dependendo da forma com que você receber isso. Lembrar que nunca existe um sintoma em psiquiatria que seja patognomônico, ou seja, um sintoma em psiquiatria que indique que a pessoa tenha uma doença X. Como a gente vê em algumas outras especialidades, como na última aula em dermatologia, uma lesão específica, tal, corresponde a uma doença tal. Na psiquiatria, você pode ver pessoas ansiosas, que na verdade têm um toque, pessoas com medo, que na verdade estão com
tem uma esquizofrenia, e não necessariamente uma ansiedade. Então, sempre quando chega para vocês um paciente, eu sou bipolar, né? Esse é um diagnóstico que eu mais desfaço dos pacientes no dia a dia. Por quê? Bipolar como? Porque de dia eu estou de um jeito, de noite eu estou do outro, de tarde eu estou do terceiro jeito. Não, então você não é bipolar, né? Tem alguma coisa aí relacionada à sua personalidade, mas a bipolaridade é outra coisa. A gente sempre tem que duvidar do diagnóstico que chega para a gente. E antes de você chegar e conversar com o paciente, é importante saber, parece óbvio, mas o profissional ele tem que estar em boas condições psíquicas antes de acolher o paciente em seu sofrimento, né? Se você está sofrendo, se você, como profissional, tem em um momento de sofrimento, de ansiedade, de depressão, é muito mais fácil que o paciente provoque reações em você negativas. É aquilo que a gente chama de transferência e contra-transferência. Os sentimentos que o médico sente quando ele escuta ou quando ele vê o comportamento do paciente. Então, às vezes, o paciente tem um comportamento X que gera no médico um sentimento de raiva, de nojo, e isso mistura toda a coisa, porque, por exemplo, eu sinto nojo, mas porque o paciente reproduziu um comportamento que, sei lá, um familiar abusivo meu tinha. E aí, a partir disso, eu começo a destratar o paciente. Tudo isso é muito inconsciente, mas é exatamente quando você tem uma saúde mental olhada, quando você tem uma saúde mental treinada, preparada, que você vai conseguir evitar essas situações com pacientes. E a gente está na psiquiatria. É esperado que a gente receba ataques, que a gente receba questionamentos que não estejam muito no nosso dia a dia. Então, um outro ponto interessante sobre a entrevista psiquiátrica é que não vale mais aquela gratuidade das palavras que a gente está acostumado a receber. Sabe, quando você está numa conversa de bar, uma conversa com amigos, que você vai ouvindo, não tem muito para onde focar aquilo, sem tempo para acabar. Se você aceita a banalidade como algo importante, o importante nunca é dito. É importante que o paciente saiba que ele está ali e ele precisa focar naquilo que deve ser feito, naquilo que deve ser dito. Então, às vezes, a gente precisa ajudar o paciente a conseguir localizar melhor qual que é o sintoma que ele está apresentando e não deixar ele ficar contando com detalhes, é o que na psicopatologia a gente chama de prolixidade, né? Ele vai se atendo a detalhes banais que não vão ajudar, que não vão contribuir para o diagnóstico e para o tratamento. A gente percebe muitas vezes que se você deixa a coisa rolar, a paciente vai falando, vai enrolando, vai enrolando. Nos últimos 3 minutos da consulta, ele decide contar tudo que é importante, tudo que é grave, que precisava ser dito. Um outro ponto para a gente dizer aqui na entrevista psiquiátrica. Isso aqui é uma gafe que às vezes a gente comete quando está começando, que tem a ver com o movimento de empatia. Às vezes você olha para o paciente e você fala para o seu preceptor: nossa, eu senti que ele está triste, eu senti que ele está ansioso. A gente precisa ser um pouco mais rigoroso com as palavras que a gente usa. As palavras que a gente usa na psiquiatria, elas podem ser uma grande ferramenta tanto para a cura quanto para a devastação do paciente. Nesse cuidado que a gente tem que ter dentro da psiquiatria, você não consegue sentir o que o outro paciente está sentindo. Às vezes a gente tem essa sensação de que o outro vive uma mesma situação que a gente e vai sentir as mesmas coisas que a gente sentiu.
Mas, na verdade, não é isso que acontece. A gente sempre vai perguntar para ele como que foi aquela vivência para ele. Então, uma criança que sofreu com a separação dos pais pode ser completamente diferente da vivência que você teve, por exemplo. Então, antes que ele comece a contar a história com detalhes, mais importante do que a história é como ele se sentiu quando ele viveu aquilo. Às vezes ele não sentiu, aquilo não afetou tanto, dá para pular, dá para mudar de assunto. E corrigindo você, quando a gente nunca fala, eu senti que o paciente está mal, a gente diz, eu observei, eu notei que ele está se sentindo triste, mas eu não posso usar o observei, desculpa, o senti. Agora, os aspectos exclusivos da psiquiatria também, é algo interessante isso, porque o olhar do profissional psiquiatra muitas vezes cai para algo do arquétipo do sábio, arquétipo do mágico, né? Como se aquilo que ele ficasse num lugar assim, né, do nosso inconsciente, de que ele sabe aquilo que eu estou pensando, ou que ele vai fazer ali uma fórmula mágica para eu tomar e aquilo vai curar os meus sintomas. A psiquiatria ela cai muito nisso, né? Medicina de forma geral, mas a psiquiatria cai muito nisso. Eu vou tomar uma pílula que vai me deixar feliz, o que vai me deixar produtivo, que vai organizar a minha vida. E a gente tem que lembrar que para todo tratamento, a medicação é uma parte, uma pequena fração ali para a sua evolução, para o seu desenvolvimento. Outro aspecto exclusivo da posição do psiquiatra é que a gente é muito colocado, basicamente, nós, essencialmente, nós somos colocados para decidir que comportamento é normal e que comportamento é patológico. Olha o poder que isso dá para o psiquiatra, né? Como é perigoso a gente chegar e falar: você é doente, você não é doente. Né? Baseado em que a gente vai fazer isso? E é curioso que a própria definição de normal patológico, ela não foi sempre a mesma. Até o século XVI, XVII, XVIII, o normal era o quê? O mais frequente, o mais prevalente. Tudo aquilo que estivesse às margens, aquilo que estivesse na minoria, você consideraria algo patológico. Então, se você tem alguma minoria, LGBT, por exemplo, nessa definição de normalidade, você veria tudo isso como patológico. E que, infelizmente, você enxerga, você vê pessoas considerando isso hoje em dia, no século XXI. Um segundo conceito que a gente tem entre normal e patológico é de que o normal é o natural. Então, assim, se tudo aquilo que vem da natureza faz bem. É aí que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque, espera aí, então se eu uso maconha, se eu uso cogumelo, aquilo é da natureza, aquilo vai me fazer bem? É complicado esse tipo de definição, mas ela existe, né? A gente vê aí muitas vezes movimentos que são contra a psiquiatria, porque julgam que a psiquiatria é um desdobramento da indústria farmacêutica que só quer lucrar e tudo mais. Não, peraí, né? As medicações, elas têm a sua função, elas não têm que estar a todo momento, existem etapas que você vai seguindo até você precisar chegar na medicação, mas não, peraí, não é tudo que é artificial, que foi feito em laboratório, é ruim e vai fazer mal para você. Uma terceira forma de você separar aquilo que é normal daquilo que é patológico é o que está no CID e no DSM. Então, tudo aquilo que estiver no CID, eu posso dizer que é patológico. Tudo que aquilo estiver fora, eu desconsidero, né? Mais uma vez, esses manuais, eles fazem um rastreamento, eles têm uma sensibilidade muito grande. Então, às vezes eu posso ficar 15 dias triste,
porque aconteceu alguma coisa, eu terminei meu casamento, ou eu tive a minha mãe, o meu pai faleceram, e aí eu fico 15 dias mal. Ah, então peraí, eu fiquei 15 dias mal, eu estou com tristeza, estou sem comer, estou sem energia, então eu estou com depressão? Não, peraí, né? O DSM ele ajuda você a olhar as coisas de uma maneira mais abrangente, né? E filtrar um pouco mais, mas ele também não vai ser decisivo e definidinho, redondinho, como o paciente aparece para você. Por isso que eu gosto de usar um conceito na psiquiatria que eu tive na residência, que é do Henry e do Carol Sonnenheit, que é ver a doença mental como a perda da capacidade ou liberdade de fazer escolhas. Então, por exemplo, uma pessoa que usa crack, ela não escolhe não usar crack. Uma pessoa que tem toque, ela não consegue escolher não pensar na chave e na fechadura que precisa ser girada 8 vezes. Uma pessoa que está angustiada, com uma opressão no peito, ela não consegue escolher tirar essa opressão na hora que ela quiser. Eu gosto dessa definição de doença mental. Perda da capacidade ou da liberdade de fazer escolhas. Algumas outras características que vocês vão perceber, eu já comentei aqui um pouco mais cedo, é que conforme você vai construindo a sua carreira na psiquiatria, você vai percebendo que a sua personalidade como pessoa, ela vai indo em partes para a personalidade do psiquiatra. Por quê? Porque se a gente for considerar aquele psiquiatra técnico 100%, como que você vai conseguir desenvolver uma relação mais íntima com essa pessoa? Agora, se você for completamente informal, o quanto que essa pessoa vai realmente dar atenção para aquilo que é dito? Então, a gente, com a experiência, vai percebendo que você pode ser mais flexível, ser um pouco mais você com determinados pacientes, e que com outros, às vezes, você vai precisar ter um certo distanciamento, porque o próprio paciente tem uma dificuldade de, por ele mesmo, criar esse distanciamento. Um outro aspecto da psiquiatria que é fundamental é como as crenças prévias do médico aparecem, né? Então, assim, se você tem algum tipo de preconceito, ele vai aparecer. Ele vai aparecer no seu olhar, no jeito que você balança a cabeça, nas respostas que você dá sem pensar muito. Então, é muito importante a gente estar com os nossos pensamentos sobre aquilo que a gente pensa, daquilo que é diferente de nós, daquilo que está fora dos nossos costumes. A gente tem que estar com muita clareza da nossa relação com isso, da nossa relação com a diversidade, porque senão ela vai aparecer na consulta quando você estiver falando de sexualidade e você vai olhar de um jeito diferente, o paciente vai sentir e ele não vai se abrir para você. Então a gente precisa ter clareza das nossas crenças. Muitas vezes a gente não tem, e a gente só vai conseguir notar isso em supervisão, conversando com o professor, conversando na sua análise, na sua terapia, e vai ser com esse olhar com o paciente que o vínculo começa a acontecer. E aí você consegue ouvir melhor esse paciente e entender o que de fato naquela história é importante ser dito ou o que está sendo apenas floreado e não importa tanto quando a gente está pensando em tratamento. Um outro aspecto que tem a ver com a psiquiatria é a paciência. Como é importante você aprender a ter paciência e respeitar e ouvir isso que o paciente está dito, porque muitas vezes, no momento de crise, não tem muito o que você dizer. O que você vai conseguir vai ser ouvir. Mas no momento que você ouve esse paciente, o paciente
vai se organizando sozinho. Quantas vezes eu não tive esse tipo de encontro numa retaguarda de pronto-socorro, que o paciente havia tentado cometer o suicídio, e quando você começa a ouvir a história do paciente, ele começa a te contar, ele mesmo vai se organizando e vai percebendo outros aspectos da vida que tinham sido deixados de lado naquele momento de desespero e que poderiam ter ajudado naquele momento, e que vão ajudar se acontecer isso numa outra situação. Um ponto importante que vale a gente dizer na psiquiatria também é que não dá para a gente se colocar naquela posição de ofendidinho com algo que o paciente disse. O indivíduo do outro lado, ele é doente, ele está procurando ajuda, e você é o médico. Isso não impede que o próprio médico saiba dar os limites e que não significa que que ele vá tolerar todo tipo de ataque. As agressões, elas vão ser pontuadas, elas vão ser contidas, elas vão ser ditas. Aqui você não vai fazer isso. Aqui nesse consultório, aqui no hospital, isso aqui não é permitido. Você está passando dos limites. Você define, você demonstra o limite até que ponto ele deve ser feito. Mas isso não significa que você tenha que se sentir numa posição de ofendido porque aquilo me atacou e tudo mais. Gente, para. A pessoa está doente. Muitas vezes a pessoa nem é aquilo que ela está dizendo. Então, respira fundo e se isso aparecer durante a sua formação, com certeza vai aparecer. Discuta isso com o preceptor, discuta isso com o seu psicoterapeuta. E finalizando aqui, eu vou deixar algumas indicações de leituras. Basicamente, aí, no campo da psicopatologia, eu gosto de começar com o Dalgala Rondo e o Isaías Paim, com esse curso de psicopatologia. O curso de psicopatologia ele não existe mais, você vai conseguir comprar no estante virtual. Já o Dalgala Rondo sempre tem edições mais novas. Com relação à psicofarmacologia, eu recomendo, né, as bases de psicofarmacologia do Stahl e de psicofármacos do Cordioli, tá? Então, para começar o curso de psiquiatria, esses 4 livros já vão ajudar bastante. Tá legal? Gente, quero agradecer pela participação de vocês. Se tiverem dúvidas, envie para a gente e encontro vocês aqui na pós. Obrigado.